Boa noite a todas e todos. Eu selecionei algumas imagens, muito mais para provocar vocês. Então, o nosso tema de hoje é conversar um pouco sobre os desafios na temática dos transtornos alimentares e da obesidade. Então, já adianto que eu não tenho uma resposta, eu trouxe muito mais provocações. Nesses slides tem apenas imagens, são imagens de ampla divulgação, mas que eu espero que nós possamos olhar aqui com a sensibilidade que esse tema precisa. Então, Caio, são só imagens, então a gente vai passando. Então, a provocação principal é pensarmos sobre essa ideia que a gente tem de alimentação, né? Imagino que se eu perguntasse aqui, quando falamos de alimentação e nutrição, o que é que vem à mente de vocês? Imagino que muitos já tiveram algum tipo de conflito em relação a isso, né? O que pode, o que não pode, o que é saudável, o que não é saudável. É muito isso que a gente vê, né? O certo e o errado, o que emagrece e o que engorda, o que pode e o que não pode. Pode passar. E aí a gente tem muitos vilões, muitos mocinhos, né? E aí a gente passou por inúmeras eras aí. Teve a época que não podia ovo, agora pode ovo e pode muito ovo. Já teve a época que não podia pão, agora parece que isso está quebrando mais, né? Busquei reportagens sobre pão e aí já vi vários. Pão não engorda, pão não engorda. Queria trazer um que tivesse escrito isso, mas não deu. Então, mas já teve. Aí a gente ainda tem aí uma era aí do glúten, da lactose, inflama, né? Ainda tendo muitos pacientes com esse tipo de questionamento. Pode passar. E aí a gente se vê no meio do caminho, numa encruzilhada, ninguém sabe mais o que comer. É isso que eu ouço muito. Minhas pacientes falam, minhas e meus pacientes, né? Falam que se sentem perdidos em relação à alimentação. Eu tenho uma abordagem que preserva muito a autonomia do paciente. Então, a minha proposta é sempre ajudar os meus pacientes a compreenderem melhor suas escolhas, né? Trazer informação para que eles, por si só, possam fazer suas próprias escolhas. No entanto, eu vejo que as pessoas ainda esperam muito, né, sair da consulta com o papelzinho que diz lá o que comer, que horas comer e quanto comer. Porque, de modo geral, acho que todo mundo se sente um pouco perdido em relação a isso. E aí, essa imagem para mostrar a nossa batalha, né? É como se estivéssemos o tempo todo tendo que lutar contra os ultraprocessados, enfim. Não defendendo-os, mas já dou um spoiler que cabe sim numa alimentação saudável, né? Tudo depende da frequência, do contexto, da quantidade. E aí não dá para falar de alimentação sem falar do estigma do peso, né? Que é essa imagem como se toda pessoa que tivesse excesso de peso se alimentasse mal e todo mundo que tem um estereótipo ali de magro, né? Se alimentasse bem. E a gente precisa quebrar esse tipo de ideia que fica na mente da gente. Aí também não dá para falar de imagem corporal sem falar dessa época das revistas, né, da Boa Forma, anos 2000, que aí a gente tinha muito o corpo dos sonhos, né? Todo mundo desejava o corpo dos sonhos. Pode passar. Aí essas revistas sempre tinham essa manchete, né? Perca 4 quilos, perca 6 quilos, 10 quilos. Pode passar. E não bastava perder peso, tinha que ser rápido, né? Era sempre assim, em uma semana. Mude seu corpo em 15 dias. Eram sempre essas manchetes. Só que aí, com o advento das mídias sociais, esse tipo de informação está na palma da mão da gente o tempo todo, né? Antes a gente tinha que ir lá na banquinha comprar a revista para se atualizar, para saber da dieta. Hoje não. Hoje, a qualquer momento, a gente é o tempo todo bombardeado com esse tipo de informação, com o padrão de beleza, o corpo ideal. Aí a gente tem a mídia com esse ideal de sucesso, né? Não sei se todo mundo conhece, eu não conheço, mas aí a Kim Kardashian, eu sei muito pouco sobre ela, mas chocou aí em 2022 quando apareceu muito mais magra do que ela geralmente era.
E aí eu trouxe outras várias aqui, como eu falei, são imagens de divulgação ampla, né? Então eu espero que a gente possa olhar com essa sensibilidade para o tema. Não sei se vai dar para ver bem, mas eu trouxe alguns recortes do TikTok, que eu acho que tem sido uma rede social assim bem problemática, né? Especialmente para as meninas jovens aí. Tem uma onda aí de várias trends que incentivam comportamentos inadequados, que endeusam a magreza. Essa é uma das que eu acho que ainda é atual, não sou muito usuária do TikTok, mas estava essa onda aí de pesquisar lá o seu peso, a sua altura e ver o tipo de corpo que aparecia. Então, imaginem o quanto isso gera de comparação. E aí tem várias imagens lá sobre isso de pesquisei meu peso e minha altura para me sentir melhor, mas acabou comigo. Pode passar. Olha essa que eu encontrei no Google. Eu, depois de ver que falta pouco para sair voando, 46 quilos. E aí, eu acho que uma discussão que a gente precisa ter em mente, né, uma crítica, é o quanto que na época daquelas revistas, eu acho que as coisas não eram tão escancaradas assim, né? Hoje em dia parece que não tem mais filtro, assim, quanto mais, não sei, quanto mais inadequado for, parece que mais se enquadra aí nas trends. Aí eu trouxe essa daqui para a gente ver também essa dualidade, né? Eu falo muito com os meus pacientes que o tratamento, pelo menos a minha proposta, né, é a gente tratar essa relação com a comida para sair desses extremos, né? Hoje as pessoas vivem muito nos extremos. Ou está de dieta e está cortando tudo, não come nada, sem açúcar, zero, zero tudo. Ou estão no outro extremo da permissividade, agora já foi a dieta, joga, chuta o balde de vez e aí exagera e depois volta para dieta e parece que vive muito nisso, né? E aí tem antes era o dia do lixo, agora é refeição livre o nome. Melhorou o nome, mas continua a mesma coisa. Essa menina que postou ali 6 cachorro-quentes e um açaí, sem se importar com as calorias. Então, olha, eu quero só provocar que os dois extremos são perigosos, né? Perigosos e a gente precisa cuidar disso. Aí o jejum também, né? Que é antigo, continua em alta. Essa moça aí que, né, fez assim, olha, consegui 24 horas sem comer. E aí, esse é ainda desse ano, eu acho. Eu não sou muito atualizada das mídias, mas achei esse daí, o Matheus Verdelho, que é um influencer. Postou um dia assim na balança, o peso na balança, já tinha mais de 100 horas sem comer e perdeu 5 quilos. E aí na época foi um boom, meu Deus, 100 horas sem comer, ninguém sabe se é verdade, né? Como diz minha mãe, quem tem boca fala o que quer. Mas é possível, não sei. E aí, recentemente também teve a trend magras, magras, magras no TikTok, que elas promoviam aí um monte de comportamentos inadequados para se manterem magras. O que importava era estar magra. E ali tem, né? Eu toda semana pensando em comprar o Ozempic, aí depois feliz, né? Comemorando depois de passar 10 horas no trabalho sem parar para comer. Como eu falei, promovendo comportamentos inadequados em relação à alimentação. E peso, né? Bom, aí vocês já devem saber também, né? Que estão contrabandeando aí agora as canetinhas emagrecedoras, porque é assim que estão chamando, né? Que, na verdade, foram medicamentos que surgiu aí para o tratamento do controle da glicemia, do diabetes, né? E agora também foi, como a Ana Paula estava comentando aqui, também foram, como é que fala, liberado? Para o tratamento da obesidade. E aí, deu nisso, né? É como também foi falado, é uma medicação boa quando bem utilizada, mas é esse cenário que a gente encontra aí agora. Bom, aí eu trouxe algumas, assim, eu teria várias dessas meninas para trazer para vocês, porque infelizmente isso está em alta. Essa é uma youtuber muito famosa, não é brasileira. E assim, eu não avaliei,
Mas, para mim, fica claro que existe aí um distúrbio alimentar, né? E ela tem mais de 2 milhões de seguidores, se eu não me engano. Não sei se no YouTube fala seguidor, mas 2 milhões de... Muita gente. Pode passar. Aí, o Instagram dela, esse aqui, ela postou o antes e o depois para vocês verem que era uma pessoa com um peso adequado, né? Aparentemente saudável. Pode passar. Aí eu achei essa foto dela recente com 12 mil curtidas. Olha o alcance disso aí. Teve outra que eu encontrei, mas depois eu perdi o nome. Também, assim, com um alcance muito, muito grande nas mídias. Essa outra que eu encontrei postava vídeos fingindo que comia. Não sei se era fingindo, mas provavelmente ela não comia. Ela pedia muito delivery. E aí fingia que comia, botava na boca, mas nunca mostrava ela engolindo. Mas, enfim, tava bem, bem hypada aí no Instagram. Aí a gente tem também inúmeros casos, né, aqui no Brasil e que muita gente já conhece, como a Bruna Marquezine, que também tem aparecido com uma magreza bem acentuada. Pode passar. Essa é a Ariana Grande, que aí veio essa manchete, né, recentemente, ainda esse ano também, preocupando os fãs, porque ela está muito mais magra também, então tem acontecido isso, né? Inclusive foi uma trend também do TikTok, assim, sumir por um tempo e depois aparecer muito magra. E essa é a Maiara ou é a Maraísa? Da dupla aí, Maiara e Maraísa. Ela começou na mídia assim muito diferente de como ela está atualmente. Pelo que eu soube, também não acompanho muito, mas pelo que eu soube, parece que ela sofria uma pressão estética muito grande, né? E aí a gente tem, pode passar. Agora, cada vez mais preocupando as pessoas, né, em relação a isso. É Maiara, pode passar. Aquela outra lá? É Maiara, então. Preocupou aí recentemente que ela apareceu numa live mastigando ar. Pode passar a outra foto? Ah, não tem, não coloquei. Mas tinha ela com um garfo vazio, apareceu numa live aí. E agora ela tá. Bom, agora parece que as pessoas estão preocupadas com isso, né? A aparência também, né? Aí mais uma manchete. E aí, essa semana ainda, essa influencer turca morreu com 22 quilos aos 30 anos, com um quadro gravíssimo de anorexia. Ela também tinha mais de 2 milhões no Instagram. Ela já estava há um tempo afastada das redes sociais, porque ela já estava internada para tratamento. Mas essa semana veio a óbito. E aí eu ouvi muita gente falando sobre isso, né? E muitos dos comentários, que é a provocação que eu quero trazer para vocês, né? Quando que é suficiente, né? E qual é o ponto que precisa chegar para que as pessoas se preocupem sobre isso? Pode passar. Esse era o antes dela. É triste, né? Então, será que estamos aplaudindo corpos magros enquanto silenciamos os gritos por ajuda? Essa é a pergunta que eu deixo para nossa discussão. Obrigada.